Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos aqui ao B2 Jurídicos, professor Sérgio Brito na área, nosso curso de Direito Administrativo. Pessoal, dentro daquela linha de jornada de questões CESP, na videoaula anterior, nós fizemos essa inversão, acho que funcionou bastante de forma satisfatória, desculpe. Nós falamos primeiro a matéria, né? Falamos de ato administrativo, né? Um assunto muito importante, para depois a gente falar as questões que nós selecionamos para o tempo. Nós vamos dar continuidade, pessoal, nessa mesma linha e também em ato administrativo. Como nós falamos na aula passada, não seria possível esgotar todos os itens de ato administrativo naquela única videoaula. Então, nessa videoaula de agora, nós vamos falar, pessoal, sobre dois pontos relevantes aí de ato administrativo, que são as formas de extinção do ato administrativo e também a convalidação. O que nós vamos estudar aqui? A cassação, a caducidade, a anulação, a revogação e também a convalidação dos atos administrativos. Pessoal, muito importante a gente destacar aqui que nosso objetivo aqui é que você aprenda a matéria. Sai para lá da coreba. Nosso objetivo aqui é que você estude dentro do seu tempo, obviamente, para entender a disciplina, para entender a matéria e aí navegar bem na sua prova. Eu falo, né, até com a minha filha, quando eu estou estudando com ela, eu digo o seguinte, olha, se você estudar pesado, a prova vai ser fácil. Ah, pai, achei a prova fácil, porque você estudou muito. Ah, pai, achei a prova difícil, porque você estudou pouco. Porque quando você estuda, né, razoável, um tempo razoável, de forma adequada, a prova vai ficar mais simples. Né? Então, o que você prefere? Estudar pouco e ver a prova mais difícil ou estudar muito e ver a prova mais fácil? Eu prefiro ficar com a segunda situação, né? Estudar de forma mais pesada para que a prova fique fácil, para que você, inclusive, consiga a pontuação necessária para a sua aprovação. Então, sempre prezando pelo entendimento, né? Esse é o meu objetivo aqui no curso de Direito Administrativo com vocês. Olha só, pessoal, um pouco mais aí, né, de ato administrativo para vocês. Veja só, o ato administrativo ele tem um ciclo de vida. Uma hora ele se extingue, né? E o ato administrativo ele pode se extinguir de várias formas, né? Ou porque cumpriu os seus efeitos, né? Ou porque houve a morte, né? O desaparecimento do seu titular, do sujeito ali daquele direito, ou porque o próprio objeto do direito ele desapareceu. Por exemplo, o sujeito morre. Ora, aquele direito administrativo, aquele ato administrativo que concedeu uma coisa para alguém vai se extinguir também. Ou então o próprio exaurimento dos efeitos. O sujeito tirou férias, houve um ato de concessão de férias, o sujeito já tirou férias, obviamente que esse ato exauriu os seus efeitos, ele fica extinto pelo exaurimento dos seus efeitos. Ou então a perda do objeto, o desaparecimento do objeto. Veja, houve uma permissão de uso de um bem, de um terreno, ou então, vamos colocar num prédio, não é mais fácil você pensar assim. Houve a permissão de uso de um prédio público para o particular. E esse prédio desabou, não existe mais o prédio. Então, aquele ato de permissão também será extinto. Ou então a renúncia do titular, né? O titular abre mão daquele direito. Por exemplo, o sujeito foi nomeado para tomar posse de um cargo público e ele não toma posse, logicamente que aquele ato foi extinto, porque houve a renúncia àquele direito. Então, veja só, nós temos aí uma série de formas de extinção do ato administrativo. Mas as mais importantes são quais? A anulação, a revogação, né? Porque é quando o ato é retirado do mundo jurídico por um outro ato, né? Um ato 1 é revogado por um ato 2, um ato 1 é anulado por um ato 2. Então, um ato posterior anula o anterior ou revoga o anterior. Veja só, pessoal, a revogação, ela se dá por uma razão de conveniência e oportunidade. O ato é válido, o ato não tem nenhum vício, diferentemente da anulação. Na anulação, o ato tem um vício de legalidade, o ato tem um defeito, por isso vai ser anulado. Ainda, pessoal, além dessas formas, há duas importantes que caem bastante em prova. A caducidade e a cassação. Calma, primeiro nós estamos explicando aqui para você, depois nós vamos lá para a tela para você guardar essas palavras. Olha só, o que é a cassação? A cassação é um vício de legalidade posterior, ou seja, superveniente à prática do ato. Por exemplo, uma licença foi concedida para um particular para ele construir uma casa. Só que nesse terreno tem uma área verde, uma área que não pode ser desmatada. E esse sujeito, na hora de construir essa casa, resolveu desmatar tudo, violando aquela licença. Obviamente que neste caso, violando, né, as condições impostas por aquela licença, essa licença será cassada, porque houve um vício posterior, um vício superveniente posterior à prática do ato, tá? Uma ilegalidade posterior à prática do ato. E a caducidade é quando vem uma norma jurídica posterior que torne aqueles efeitos daquele ato impraticável, ou seja, aquele ato caduca, né? Por exemplo, imagine você
que um município, um determinado município, resolveu criar um distrito industrial e toda aquela área ali é pública. E ele tem um ato de permissão para permitir que cada uma das indústrias que vão ser instaladas ali possa usar aquele terreno, né? Cada um dos seus terrenos. Então vem uma lei posterior, uma lei municipal, diz o seguinte: esta região aqui não pode mais ser utilizada para indústria, agora vai ser uma região de área residencial. Então nenhuma daquelas indústrias poderão ficar mais ali. Então o que vai acontecer? Aquele ato de permissão, né, os atos de permissão, digamos assim, daquelas empresas, que o poder público deu para aquelas empresas utilizarem esses bens, esse ato vai ser ele caduca, né? Vai ter uma caducidade. Então, a caducidade também é uma forma de extinção do ato administrativo. Agora sim, vamos lá para a memória visual, na tela, né? Fazer um resumo de tudo que nós falamos aí. Olha só, pessoal. Então, a extinção do ato pode se dar, canetinha aqui comigo, pode se dar por cumprimento de seus efeitos, exemplo, as férias lá que o sujeito já tirou, o ato de férias era para tirar no mês de abril, no mês de março, nós já estamos no mês de abril, cumprimento de seus efeitos, né? Não tem mais o que fazer. Desaparecimento do sujeito, né? O sujeito morre e, por exemplo, o sujeito tem um determinado benefício que não transfere para ninguém, morreu, né? Esse ato é extinto. Ou do objeto, exemplo daquele prédio, né, que eu falei, público, que foi dada autorização, permissão de uso, ele foi demolido, caiu, alguma coisa assim, houve desaparecimento do objeto, obviamente que aquele ato ele será extinto. A renúncia, né, é quando o beneficiário do ato abre mão, ou seja, abdica de seu direito. Exemplo, sujeito nomeado para tomar posse no cargo público, mas não toma posse no cargo público, nesse cargo público ele renunciou, nós temos a extinção do ato. Mas, pessoal, os que caem mais em prova são essas duas aqui, e aparecem também essas outras duas, né? A revogação, porque nessas 4 hipóteses que nós vamos falar agora, ocorre que uma retirada do ato pelo poder público. Nós temos um ato 1, tá? Nós temos um ato 1, e depois vai vir um ato 2. E esse ato 2 posterior vai o quê? Revogar o anterior. Por exemplo, por razões de conveniência e oportunidade. Aqui, pessoal, não é porque o ato é ilegal. O ato ele é revogado, né? Muito cuidado aí, vocês veem manchete de jornal, veem própria televisão falar, foi revogado o ato tal. Às vezes não é nem revogado, às vezes é anulado, porque tinha uma ilegalidade ali. Se revoga quando o ato não tem uma ilegalidade. A revogação, o ato é válido, mas por uma questão de mérito, uma questão de conveniência e oportunidade, ele é retirado do mundo jurídico, tá bom? Já a anulação, essa sim, ou invalidação, né, que tem esse nome também, a anulação ou invalidação, o ato é retirado do mundo jurídico por conter o quê? Uma ilegalidade, um vício de ilegalidade. Aí sim, a anulação ou invalidação incide sobre atos inválidos, atos ilegais. A revogação, questão de mérito, conveniência e oportunidade, incide sobre atos válidos ou legais, tá bom? A cassação, então, a invalidação que eu já falei, há uma ilegalidade desde a origem, né? O ato já nasce com esse defeito, ou seja, desde a origem, também é chamada de anulação. A cassação, vício de ilegalidade superveniente, exemplo, se o beneficiário de uma licença descumpre as condições a que estava obrigado, a licença será cassada. O vício aqui, como eu falei, o defeito é posterior ao surgimento, à origem do ato, né? A caducidade, a superveniência de uma norma jurídica que tornou inadmissível a situação anterior. Exemplo, a permissão de uso de um bem público, se lei posterior vedar aquele uso, a permissão caduca, né? A caducidade significa, então, isto, né? Aquele exemplo que eu falei do distrito industrial, ali era um terreno público, o poder público municipal concedeu, né? Deu a permissão de uso para aqueles terrenos, aquela área não é mais uma área industrial, agora é uma área comercial, então aquele ato de permissão vai caducar, a caducidade. Ele será extinto por uma norma jurídica superveniente que tornou inadmissível o objeto, né? O efeito do ato não pode mais existir. Pessoal, vamos agora detalhar cada uma delas. Vamos começar pela revogação. A revogação, como eu falei, é um controle de mérito. Analisa a conveniência e oportunidade. Tá? Vamos lá para a tela para a gente estudar isso. Olha só, a revogação é a extinção, ou seja, retirada do mundo jurídico de ato administrativo que válido, ato administrativo legal. Mas a revogação se dá por razão de quê? De conveniência e oportunidade. O ato revogador desfaz, né? Faz desaparecer um ato administrativo
anterior. Então, guarde essas palavras-chave, né? Eu digo, primeiro você vai entender a matéria, depois guardar as palavras-chave. O cara, às vezes, quer guardar tudo, decorar tudo, então não tem como decorar tudo. Então, a decoreba não leva a lugar nenhum. Eu falo assim, direito administrativo, embora para alguns possam parecer, não, isso é decoreba, tem que decorar um monte de coisa. Cara, não é bem assim, né? Se você entendeu a matéria, as palavras-chave, logicamente, você vai ter que guardar ali, até como forma de definir aqueles conceitos, né? Mas não como forma de sair decorando tudo. Palavras-chave, mais o entendimento, isso vai te levar à sua aprovação, com certeza. Pelo menos na área do direito administrativo, eu posso falar para você, se você seguir essa linha, a ideia é que você gabarite a sua prova de direito administrativo. Olha só, revogação, então, é um controle de mérito, porque analisa a conveniência e oportunidade. Quem é que pode revogar? Só a administração pública. Por que só a administração pública pode revogar? Porque o judiciário não analisa mérito administrativo. Haveria uma invasão de um poder na esfera de outro poder. A análise da conveniência e oportunidade cabe à própria administração pública. Por isso é que o judiciário não pode revogar ato administrativo. Por isso é que o judiciário não pode apreciar o mérito administrativo dos atos praticados pela administração. Ok? Vamos lá para a tela. Olha só, a revogação é um controle de mérito administrativo, como eu já falei. O que é mérito administrativo ou mérito só, né? É análise da conveniência e oportunidade. Professor, dá um exemplo para a gente entender. Tudo bem, vou dar um exemplo agora para você entender. Olha só, existe ali no Detran, vamos colocar o exemplo do Detran, uma portaria que estabeleceu o funcionamento daquela repartição de 8 às 18. Só que, pessoal, tem uma hora que o pessoal percebeu, olha, está todo mundo vindo de manhã, até 2 horas todo mundo já veio, quase não vem ninguém depois de 2 horas da tarde. E está ali gastando ar-condicionado, o servidor está ali, poderia estar fazendo outra coisa. Então, né, outra coisa dentro do serviço público, estou dizendo, né? O que poderia ser feito? Ora, vamos estabelecer um horário aqui de atendimento de 8 às 14. Uma portaria vai revogar a portaria anterior, né? Revogando a portaria anterior, que tinha um horário maior, horário de 8 às 18, e o horário agora vai ser de 8 às 14. Então, a portaria 2 revogou a portaria 1, né? Portaria 1 estabeleceu um horário maior, a portaria 2, olha, é uma ilegalidade? Não, não há uma ilegalidade na portaria 1, não tem uma ilegalidade, não tem um vício. A portaria 1 é válida, porém ela foi revogada por uma questão de conveniência e oportunidade, só vai produzir efeito dali para frente. É isso que eu falo, o cara às vezes quer decorar. A revogação é ex nunc, fica naquela dúvida, né? Ex nunc. Ora, meu amigo, guarde o seguinte, se a revogação incide sobre um ato válido, o passado desse ato que foi extinto, não tem nada a ser reparado, né? O passado foi legal, foi tudo válido, então só vale dali para frente, só vale para o futuro, efeito prospectivos. E aí, em latim, isso significa ex nunc, ou seja, não retroage, não volta, tá certo? Ex nunc, nunca volta. Vamos lá para a tela? Quem pode revogar? Só a administração pública com base no seu poder de autotutela. O que é autotutela? Autocontrole. A administração pública se controla, ela controla os seus próprios atos, revogando aqueles que são inconvenientes e inoportunos, anulando os legais, né? Poder Judiciário, no exercício da função judicial, não pode revogar ato administrativo. Muito cuidado com isso. Muito cuidado, que isso cai bastante em prova. Porque seria uma invasão de um poder na esfera de outro poder ao examinar o mérito administrativo, porque o mérito administrativo, essa análise de conveniência e oportunidade, cabe somente à própria administração pública. Seja aquele agente que praticou o ato, seja um agente superior, porque dentro do poder hierárquico, dentro do controle hierárquico, há possibilidade do superior revogar o ato praticado pelo subordinado, ok? Muito cuidado, dentro do poder hierárquico, o superior hierárquico pode revogar ato do... Então, às vezes fala assim, só pode revogar o próprio agente que praticou o ato. Não, a própria administração que nós estamos falando, tanto aquele que praticou, como um agente superior àquele, tá bom? Quais são os fundamentos da revogação? Não é porque o ato é ilegal, não é porque o ato tem um vício, né? Vício aqui pra gente é defeito, ilegalidade. O ato revogado, ele é válido, ele é um ato legal. Então, o fundamento da revogação é um exercício de uma discricionalidade. Por quê? A análise de conveniência e oportunidade é uma análise da discricionalidade, é mérito. E outra coisa importante, tanto a revogação é um ato discricionário, como a revogação só pode incidir sobre ato discricionário. Professor, não entendi. Olha só, o ato discricionário é aquele ato que tem aspecto de mérito e de legalidade.
Por ele ter aspecto de mérito e de ilegalidade, ele pode ser revogado, tá? Porque só pode ser revogado o ato que tem aspecto de mérito. Vou fazer um desenho aqui para você. Olha só. Quando nós falamos, pessoal, que o ato discricionário tem dois aspectos, o ato discricionário, tá aqui, ele tem dois aspectos. Ele tem um aspecto, a figurinha ficou meio mal feita ali, mas só para você entender, tá? Ele tem aspecto de legalidade, isso aqui, ele tem aspecto de mérito, tá? Esse é o ato discricionário. Quando se controla mérito, logicamente, vai haver revogação, se o ato não for mais conveniente ou oportuno. Então, vai haver o controle de mérito. O controle de legalidade, meu amigo, vai levar à anulação do ato, tá? Porque a revogação tem por fundamento o exercício de uma competência discricionária, ou seja, o ato de revogação é um ato discricionário, porque ele se dá por razão de conveniência e oportunidade. E só o ato discricionário pode ser revogado. O ato chamado de vinculado, vou ver se eu desenho um pouco melhor aqui, ele só tem aspecto de legalidade, tá? De legalidade. Esse é o ato vinculado, tá? O ato vinculado, ele só tem aspecto de legalidade. O ato discricionário, eu brinco que é uma pizza de dois sabores. Ele tem um aspecto de legalidade e um aspecto de mérito, a ele aqui, tá? Então, por isso que a gente fala assim, num ato vinculado, como todos, é o ato cara crachá, né, que eu falo. Todos os elementos do ato já estão previamente estabelecidos na lei, não tem para o administrador público margem de liberdade. Ele não analisa a conveniência e oportunidade. Esse é um ato vinculado, é uma pizza de um sabor só. Só tem aspecto de legalidade. Por isso é que, vamos lá, o agente de trânsito, um exemplo, né, para a gente entender. A agente de trânsito está numa avenida movimentada, o sujeito avança o sinal vermelho ali, um condutor. Ora, ele tem um dever de multar esse sujeito. Ele não pode analisar conveniência e oportunidade. Ora, é conveniente ou é inconveniente multar essa pessoa agora? É oportuno multar? Não, ele deve multar, ele não tem análise da conveniência e oportunidade. O ato é vinculado, só tem aspecto de legalidade. Ato vinculado não pode ser revogado, tá bom? Só pode ser revogado o ato discricionário, que é um ato que tem aspecto de mérito, aspecto de escolha pela administração pública, né, do momento de agir, a questão da conveniência, tá? Então, muito cuidado com isso. Somente os atos discricionários podem ser revogados. Ato vinculado, não. Ato vinculado só pode ser anulado. Ato discricionário tanto pode ser anulado como revogado. Lembrando que, para anular ato discricionário, tanto o Poder Judiciário como a administração nós vamos ver. Agora, para revogar, só a administração pode, tá bom? Então, vamos lá. Efeitos da revogação é ex nunc. Por que é ex nunc? Para o futuro, né? Ou prospectivos. Porque não vai retroagir, porque o passado do ato, cara, já era válido. Então, não tem sentido ele retroagir. Só vai produzir efeitos dali para frente, né? Dali para frente. Não vai retroagir. Não vai pegar o passado aqui não, tá bom? Por que isso, pessoal? Nós acabamos de falar lá atrás, né? Se o ato foi praticado dentro da lei, significa que ele é um ato legal, um ato válido. Então, não tem sentido desfazer todo o passado desse ato. Por isso que só vai para os efeitos, a revogação dali para frente. Dali para frente, para o futuro, efeitos prospectivos. Prospectivos é o contrário de retroativo, né? Retroativo, retroage, vai lá para o passado. Ex nunc, porque nunca volta, né? Ó, nunca volta. Então, por isso que é ex nunc, tá? Guarde isso, nunca volta, ex nunc. Não podem ser revogados. Nem todo ato pode ser revogado, né? Atos com efeitos já exauridos, por exemplo, o sujeito a tirar férias no mês de previsto férias no mês de março. Nós estamos no mês de abril. Ora, se ele já tirou férias, não tem como mais revogar o ato que concedeu férias para ele, porque os efeitos já foram exauridos, já foram produzidos. O ato que gera direito adquirido. Ora, se uma pessoa já teve direito adquirido com base naquele ato, não pode a administração pública revogar aquele ato. Então, o ato que gera direito adquirido não pode ser revogado. Ato vinculado não pode ser revogado também, porque ele só tem aspecto de legalidade. E como a revogação é controle de mérito, não vai ter mérito para se controlar. Então, o ato vinculado não pode ser revogado. Ato de conteúdo meramente enunciativo, são os atos enunciativos, exemplo, as certidões, os atestados, né? E uma outra coisa interessante, não há prazo para revogar. A administração, pessoal, pode revogar um ato a qualquer momento. Um ato de 50 anos atrás pode ser revogado hoje, 100 anos atrás, não tem prazo para revogar.
nós vamos ver que tem prazo para anular. Quando o ato gera efeito favorável para o beneficiário, a administração, via de regra, tem um prazo de 5 anos para anular esse ato. Olha só, o que nós vimos importante nessa tela? Nem todo ato administrativo pode ser revogado. Quais são eles? Atos enunciativos, atos vinculados, atos que geram direito adquirido e também os atos que já exauriram seus efeitos. Não podem ser revogados. Há um prazo para revogar? Não existe prazo para revogar. E os efeitos da revogação, ele é sempre ex nunc, porque nunca voltam, só vale dali para frente efeitos prospectivos, tá bom? Vamos agora ver a anulação? Olha só, pessoal, a anulação é a extinção também do ato, retirada do mundo jurídico do ato, que ele é extinto, mas um ato administrativo que agora ele é o quê? Inválido, né? Por razões de ilegalidade, ou seja, ilegitimidade. Porque, veja, pessoal, o ato que tem um vício, cuidado com isso, o ato que tem um vício, nós vamos ver daqui a pouco, se esse vício for um vício pequeno, vício sanável, ele pode ser convalidado. Convalidar é reparar o ato, restaurar o ato. Mas nós estamos estudando aqui, por enquanto, a anulação. Vamos pensar, o ato tem um vício, tem uma ilegalidade, ele vai ser anulado, tá bom? Os atos com um vício, via de regra, vão ser anulados, porque tem a convalidação que nós vamos ver daqui a pouco. É quando o defeito é pequeno, tem a possibilidade de ser corrigido aquele defeito e o ato é mantido vivo, ele não é extinto, tá bom? Quem é que pode anular o ato administrativo? A própria administração, com base no seu chamado poder de autotutela, né? Ela mesmo se controla, ela pode anular os seus atos legais. E o Poder Judiciário, né? Com base naquele princípio do controle judicial dos atos administrativos, né? Da inafissabilidade, né? Da jurisdição, ou seja, nenhuma lesão ou ameaça de lesão ao direito, a lei não pode afastar, né? A apreciação pelo Poder Judiciário. Então, em função disso, o ato administrativo também ele pode ser controlado pelo Poder Judiciário, mas sempre de maneira provocada. Ou seja, a administração age de ofício, mas o Judiciário, para ele atuar, ele precisa de ser provocado por meio de ações judiciais. Mandado de segurança, seja uma ação ordinária, né? Os vários instrumentos judiciais que existem aí. Importante saber é que o Judiciário só vai analisar legalidade. O Judiciário não pode analisar o mérito administrativo, por isso é que o Judiciário não revoga ato administrativo no exercício da função jurisdicional. Muito cuidado, já caiu em prova isso uma vez, pessoal. Judiciário no exercício da função administrativa. Ora, ali é a administração, então aí sim, ele pode revogar os seus atos, tá? Mas quando ele está no exercício de função jurisdicional, ele não pode controlar mérito, ele não pode revogar, tá? Olha só, quem pode invalidar o ato, como nós já falamos, a própria administração pública, com base nesse chamado poder de autotutela. Trem que cai em prova isso aqui, viu, pessoal? Poder judiciário também pode, controle de legitimidade do ato administrativo. É um ato vinculado para a administração, pessoal, ou não? Deve ou pode. Olha só, via de regra, pessoal, a administração ela deve anular os seus atos. Por quê? Se a administração pública deve ser pautada no princípio da legalidade, se há um ato ilegal, por razões lógicas, né, por razão lógica, a administração tem o dever de anular esse ato. Mas há situações excepcionais, tem que ser exceção, situações específicas, em que a administração pública ela mantém o ato ilegal. Ela não vai invalidar este ato ilegal. Por quê? O prejuízo que esse ato sendo anulado seria muito maior, né? A anulação desse ato causaria um prejuízo muito maior do que a manutenção daquele ato ilegal. Então, a manutenção de atos ilegais é possível no direito administrativo? Sim, quando envolver, por exemplo, uma questão de segurança jurídica. Né? Imagina você envolver a questão do princípio da legítima confiança, princípio da boa-fé, da aparência. Né? Olha só um exemplo. Um servidor público foi investido de forma irregular. Esse servidor praticou uma série de atos. E para todas aquelas pessoas que estavam ali, esse ato foi praticado dentro da legalidade, dentro da lei. Só que aquele sujeito foi investido de forma irregular. Ele falsificou um diploma, ele fez a prova do concurso lá, fraudando o concurso, depois descobriram. Então a investidura dele foi irregular. E aí, os atos que ele praticou, né? Esse é chamado, inclusive, um funcionário de fato, né? Aquele funcionário, aquele servidor que investiu de forma irregular. Ele vai ter que sair da repartição. Né? Uma vez descoberto que a sua investidura é irregular, a sua nomeação, né, vai se tornar sem defeito. Agora, e os atos que ele praticou? Todos eles serão inválidos, considerados inválidos e anulados? Não. Neste caso, há uma manutenção dos atos praticados por esse agente de fato, por esse servidor de fato, em função do princípio da segurança jurídica,
da legítima confiança, da boa-fé, princípio da aparência, tá bom? Então, nem sempre os atos administrativos serão anulados pela administração. Via de regra, sim. Como é que você vai se posicionar numa prova? Ora, se ele falar que deve anular, como regra geral, sim. Agora, tem casos que ele traz na questão sempre, não há possibilidade de manutenção, né? Aí está errado, por quê? Tem casos em que a administração pública vai manter um ato, mesmo que ilegal, porque o prejuízo que iria causar a anulação daquele ato seria muito maior do que a manutenção deles. Imagine, a administração tendo que anular mais de 1.000 atos praticados por um servidor público, que houve ali um investidor irregular, e quantas pessoas poderão ter prejuízo em função disso. Então, em função disso, se mantém aqueles atos, tá? Por uma questão aí de segurança jurídica, principalmente. Vamos lá para a tela. Então, muito cuidado, que via de regra a administração deve anular os seus atos, em algumas situações excepcionais não precisa anular. Motivos da invalidação é a ilegalidade ou ilegitimidade do ato. Nós já vimos isso. O ato tem um vício, tem um defeito, ele é inválido, é ilegal. Tem prazo para anular? Sim. Há um prazo de decadência, né? Os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, a regra é que há um prazo de 5 anos, tá? Agora, tem exceção. Se houver a má-fé dessa pessoa, a administração pode anular a qualquer prazo, tá? Então, olha só, a administração pública, quando o ato gera um efeito favorável para o destinatário, para o particular, ela tem um prazo de 5 anos para anular esse ato, tá? Está lá no artigo 54 da Lei 9.784. Agora, muito cuidado com isso. Se esta pessoa agiu de má fé, ou seja, se essa pessoa tem conhecimento, esse beneficiário tem conhecimento que aquele ato dele tem um vício, tem um defeito, ele não está mais de boa fé. O que é a boa fé? É não ter conhecimento daquele vício. Quem está de má fé tem ciência, tem conhecimento que há uma ilegalidade naquele ato. Então, se ele tem conhecimento que há uma ilegalidade naquele ato, às vezes ele falsificou um documento para obter um benefício. Então, ele tem consciência de que aquele ato dele foi ilegal. Aquele ato foi praticado dentro de uma ilegalidade. Então, neste caso, a administração poderá, o quê, pessoal? Anular este ato a qualquer tempo, não há prazo para isso. Agora, se não há essa má-fé, ou seja, se há uma boa-fé, a boa-fé é presumida, né? A má-fé tem que ser comprovada. Se há uma boa-fé, o ato só pode ser anulado dentro de 5 anos. Então, o sujeito conseguiu um benefício, o ato dele não houve nenhum vício, ou ele houve um vício, mas ele não conhece, não tem conhecimento daquele vício, né? Não tem ali a má-fé, tem ali uma boa-fé. Então, se passou o prazo de 5 anos, a administração não pode mais anular este ato, ok? É o que nós chamamos de prazo de decadência. Quais são os efeitos da anulação? Ela apaga tudo, todo o passado do ato. Então, ex tunc, tudo, né? É uma dica que eu dou para os alunos. Olha, se apaga tudo, é ex tunc, né? Se nunca volta, é ex nunc, né? Então, aqui não apaga tudo, os efeitos não são pretéritos, retroativos. Agora, muito cuidado, o terceiro de boa-fé, para eles são resguardados, né? Eles são resguardados os efeitos retroativo da invalidação. Para o terceiro de boa-fé, não retroage, só vale dali para frente. Vou dar um exemplo aqui. Imagine você que um servidor público que trabalha num hospital, ele é enfermeiro desse hospital. Ele trabalha numa área em que, inicialmente, a administração considerou que aquela região, aquele local que ele trabalhava, dava direito à insalubridade máxima, né? Ali, que ele teria direito, será 30% de insalubridade. Só que depois a administração muda de ideia, olha, realmente você não está no local aí de insalubridade máxima, você vai ter um direito a adicional de insalubridade menor, de 10% apenas. Ora, ele será que vai ter que devolver tudo aquilo, né? Porque houve ali uma ilegalidade, alguém não olhou muito bem aquilo ali. Não, ele não precisa devolver o que ele já recebeu. Então, os efeitos dessa anulação, desse ato primeiro, vai ser concedido, vai ser feito dali para frente, tá? Então, numa prova, como é que eu me posiciono numa prova? Se a questão não falar nada, a anulação tem efeitos retroativos ou ex tunc, né, para o passado. Agora, se a questão vem envolvendo um terceiro de boa-fé, para esse terceiro de boa-fé, os efeitos são ex nunc, ou seja, nunca retroagem, só vale dali para frente, ou seja, do ato que está anulando para frente não pode retroagir, tá bom? Efeitos retroativos é o contrário de efeitos prospectivos, tá bom, pessoal? Entenda isso, não sai decorando, né? Às vezes o cara sai decorando, não é uma boa. Então, muito cuidado, efeitos da anulação ex tunc, isto é, pretéritos, exceção, terceiro de boa-fé, são resguardados a ele
aí o direito de receber, até porque ele estava de boa fé, né? Só para ele não retroage, só vale dali para frente. Tá bom, pessoal? Olha só, dois artigos importantes da Lei 9.784 sobre anulação e invalidação é o artigo 53 e o artigo 54. Olha só, a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. Lembra que esse deve aqui tem aquelas exceções pontuais, né? Quando há uma questão de interesse de segurança jurídica, né? Então é um deve assim como regra, né? Mas pode sim ter exceção. Vou colocar aqui regra geral, na grande maioria dos casos, 99,9% dos casos ele deve anular, porque tem um vício de legalidade. E pode revogar. Revogação, sim, é uma faculdade, né? A administração pode revogar um ato ou não, por motivo de conveniência e oportunidade. Aqui é uma faculdade, até porque o ato de revogação, ele é o quê, pessoal? Ele é um ato discricionário, né? Então, se há uma faculdade para a administração, ela pode revogar ou não um ato, nós temos ali uma opção que ela tem. Questão de conveniência e oportunidade. Respeitar o direito adquirido significa que, pessoal, nós já falamos, os atos que geram direito adquirido não podem ser o quê? Revogados, tá bom? Vamos na tela. O artigo 54 vai falar o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai, são prazos de decadência, em 5 anos, né? Então, vamos supor, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Vou dar um exemplo aqui para você entender isso. O sujeito, ele conseguiu um benefício lá perante a administração pública. Esse benefício foi concedido, foi pago para ele. E depois a administração descobre que havia uma ilegalidade ali. Ora, a administração, quanto tempo que ela tem para anular esse ato? 5 anos. Eu estou partindo do pressuposto que houve boa-fé daquele beneficiário. Agora, se aquele beneficiário atuou com má-fé, ou seja, ele falsificou o documento, ele sabe que tem uma ilegalidade ali, então a administração poderá anular este ato a qualquer momento, ou seja, 50, 100 anos depois, tá? Não tem prazo quando ele estava de má-fé. O que é estar com má-fé? Estar numa situação em má-fé significa que é ter conhecimento, ter ciência de uma ilegalidade, de um defeito daquele ato, tá bom? Então, via de regra, decadência, o prazo para a administração anular os atos que geram efeitos favoráveis para os administrados, 5 anos. Eu falo 5 anos quando ele tem boa-fé. A boa-fé é presumida, né? Se é comprovada a má-fé desse sujeito, a administração pode anular a qualquer tempo, não tem prazo para anular, tá bom? Então, muito cuidado, esse artigo cai bastante, né? Então, quando tem má-fé, não tem prazo, a administração pode anular a qualquer momento. O que é má-fé? É ciência de que aquele ato tem um vício, tem um defeito. Vamos lá, pessoal, vamos passar agora para convalidação. Para explicar a convalidação, gosto muito de dar esse exemplo. Não tem nada a ver com direito administrativo, mas só para você entender. Um veículo foi amassado, teve uma batida, foi amassado, mas só que o defeito que está ali é um defeito pequeno, é um defeito que pode ser corrigido, reparado. Então, isso vale também para o ato administrativo. O ato administrativo, às vezes, tem um defeito, tem um vício, e esse vício pode ser corrigido, né? Essa ilegalidade pode ser sanada. Então, quando é possível corrigir esse defeito, corrigir esse vício, o ato será convalidado. A convalidação não é uma extinção do ato administrativo, é uma manutenção de um ato já existente, corrigindo os seus defeitos ou o seu defeito, tá bom? Esse defeito, para ele ser possível de ser corrigido, ele tem que ser sanável. Um ato com defeito sanável, nós chamamos ele de ato anulável. O ato com defeito insanável, ou seja, incurável, aí esse ato é nulo. Então, dentro aí da teoria das nulidades, né, nós temos esses dois nomes. Ato anulável é aquele que tem um vício, um defeito sanável, ou seja, corrigível, passível de correção pela administração. Esses atos com defeitos sanáveis, que são chamados de anuláveis, é que podem ser convalidados, ok? Convalidar é tornar válido aquele ato que tem um defeito. Olha só que interessante. Guarde essa. Aí a questão um pouco também, vamos dizer, você tem que decorar algumas coisinhas aqui, mas não de forma a não entender a matéria. Essa frase, eu gosto muito dessa frase para você guardar. Para convalidar, tem que ter foco. Para convalidar, tem que ter foco. Por que eu dou essa frase? Porque somente 2 elementos dos atos administrativos
se permite a convalidação, que é a forma e a competência, né? Olha só na tela comigo. Olha só, pessoal, atos... Bom, primeiro vamos ver o conceito. Conceito de convalidação é o suprimento, ou seja, a correção da invalidade de um ato administrativo, sempre com efeitos retroativos. A convalidação tem que retroagir os efeitos, porque senão não tem sentido convalidar, né? Você só convalida, você só restaura o ato para que ele produza os efeitos normais e por isso que a convalidação tem que ser retroativa. É a recomposição da ilegalidade, da legalidade ferida. Houve uma ilegalidade e ela foi restaurada. A legalidade foi restaurada, né? A convalidação é decorrência do princípio do poder de autotutela. Sempre já vi aí aparecer isso em prova, guarde isso. Pessoal, a autotutela permite que a administração anule um ato, revogue um ato e também convalide um ato, porque ela controla os seus próprios atos, tá? Então, ela é decorrência desse poder, desse princípio da autotutela. E lembrar que os atos passíveis de convalidação são aqueles atos que nós chamamos de anuláveis, ou seja, o vício é sanável. Aí agora que eu vou falar, para convalidar tem que ser foco, por quê? Forma e competência. Forma e competência, né? As duas iniciais aí, são os dois elementos, né, ou atributos que permitem a convalidação, quando tem defeito nesses dois elementos. Olha só, atos anuláveis, só é possível a convalidação, pessoal, só é possível de atos anuláveis, tá? Isto é, quando for possível corrigir o defeito, vício sanável. Só pode ser objeto de convalidação visto nos seguintes elementos. Forma, por isso que eu falei para convalidar tem que ter foco, olha o foco aqui. Forma, desde que não essencial, se a forma for essencial não tem jeito, o ato vai ser anulado, então forma desde que ela não seja essencial. E a competência, desde que ela não seja exclusiva, tá? Muito cuidado com isso. A incompetência em razão da matéria não admite convalidação porque ela é considerada uma competência exclusiva. Veja só, vou explicar isso aqui para vocês. Lembra que o ato administrativo ele tem 5 elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, quando 2 desses elementos possuem um vício, possuem um defeito, a forma e a competência, eu tenho que é possível convalidar este ato. Só que não é todo o defeito de forma que se permite a convalidação. Se esse defeito de forma, essa forma for essencial, por exemplo, um servidor público foi demitido sem um processo administrativo disciplinar, sem um PAD. Houve um vício de forma e essa forma é essencial à prática desse ato. Não tem como demitir um servidor sem um PAD. Então, o vício de forma sendo essencial, essa demissão de um servidor sem processo, não tem como recuperar isso. Vai ter que anular e fazer um processo administrativo. A competência, quando ela é exclusiva, também a doutrina considera que não é possível convalidar o ato. Então, se o ato foi praticado por um agente que não é competente, tem um vício de incompetência, né? Tem um vício de competência. E se essa competência ela é exclusiva, ou seja, só poderia ser exercida por aquele agente, então a doutrina entende que não é possível convalidar este ato. Então, a forma, desde que não essencial, e a competência, desde que não exclusiva, podem dar ensejo ou podem permitir, né? Permitem uma convalidação. Agora, tem uma situação que é a incompetência em razão da matéria, né? Às vezes, vamos supor, o ministério praticou um ato que era de outro ministério. Então, há uma incompetência em razão da matéria. Neste caso, também, a doutrina, pelo menos é o que CESP acompanha também, que não pode ser convalidado este ato. Então, vamos supor, um ato praticado pelo Ministério da Educação deveria ser praticado pelo Ministério da Economia. Ora, esse ato tem um vício na competência, e é uma competência em razão da matéria envolvida, esse ato não pode ser convalidado, tá? Muito cuidado, isso cai bastante em prova. Atos anuláveis são atos que o vício pode ser corrigido, sanado, né? Só na forma e na competência, forma desde que não essencial, competência desde que não exclusiva, e muito cuidado. Apareceu essa mãozinha aqui no meu material, fica ligado que isso é uma matéria que pode cair na prova. Olha só, a convalidação é um ato vinculado ou discricionário? Pessoal, há alguns autores que falam que é um ato vinculado, né? Mas há quem diga que é discricionário. Eu vejo como discricionário porque na lei fala poderão, né? Ó, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiro. Isso é muito importante também, pessoal, nesse artigo 55. Olha só, para convalidar, essa convalidação não pode causar prejuízo para ninguém, nem para o particular, nem para o poder público, tá? Nem para o interesse público. Então, a convalidação, vício sanável, a administração poderá
convalidar os atos, né? Olha só, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão, seja prejuízo ao interesse público, nem prejuízo ao terceiro, os atos que apresentarem defeitos o quê? Sanáveis, né? Lembrar que está lá no foco, né? Os vícios passíveis de ser convalidado no foco, na forma e na competência, poderão ser convalidados pela própria administração. Então, a própria administração é que convalida. Quem pode convalidar? Só a administração pública, né? Com base aí no seu poder de autotutela, tá? Então, só vou marcar melhor aqui, só a administração pública, com base na autotutela. Os efeitos, ex tunc, ou seja, são pretéritos, são retroativos. Essa é uma razão muito simples, olha só. Qual que é a ideia da convalidação? Evitar que a administração pública tenha que anular um ato e praticar outro e permitir que todos os efeitos do ato sejam mantidos desde a origem. Por isso que a ideia da convalidação é que ela tem que produzir efeitos retroativos desde a origem do ato. Veja, são defeitos pequenos, são defeitos que não vão causar prejuízo nem ao particular, nem, né, que uma vez que não tem obtido prejuízo nem para o particular, nem para o poder público, tá bom? Então, isso é muito importante, esse artigo 55. Poderão ser convalidados os vícios sanáveis. Vício insanável não é possível convalidar. O ato tem que ser o quê? Anulado. Pessoal, agora sim, vamos lá brincar com as questões, né? Já falamos. Vamos lá, olha só. Questão de número 1. A administração pública poderá revogar atos administrativos que possuam vícios. Olha só, pessoal, vício, revogar, não. Revogar não é ato com vício. Que os tornem legais, ainda que o ato revogatório não tenha sido determinado pelo poder. Nada a ver aqui. Revogação, se o ato tem vício, não é revogação, tá? Pessoal, muito cuidado com isso. Anular é que é o ato que tem um vício, que tem um defeito. Revogar é ato legal, ato que não tem vício, por questão de conveniência e oportunidade. Vamos lá, questão 2. Em razão do exercício da sua prerrogativa de autotutela, a administração pública poderá revogar seus atos administrativos válidos, tudo bem? Revogar atos válidos, com efeitos ex tunc. Não, aqui é um erro, porque a revogação, os efeitos são nunca volta, né? Nunca volta. Então, ex nunc. Tá errado? Pessoal, eu prefiro guardar isso assim. Olha, ex nunc nunca volta. Ex tunc apaga tudo, tá? Ex nunc é prospectivo dali para frente e ex tunc apaga tudo, todo o passado do ato. Passamos adiante, a questão de número 3. Embora exerça controle de atos administrativos, ao avaliar os limites da discricionariedade, ao avaliar os limites da discricionariedade sobre os aspectos da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário exercer o controle de mérito de atos administrativos, pois esse é privativo da administração pública. Bingo, certíssima, dá até para estudar. Falamos isso aqui. O ato administrativo, o controle desse ato administrativo, quando estamos falando de controle de mérito, né, o judiciário não pode fazer esse controle. O judiciário ele pode controlar ali, ver se a discricionariedade ela obedeceu aos limites, né? Seja em relação à própria legalidade, em relação à proporcionalidade, à razoabilidade. Mas jamais a administração, o judiciário, poderá ali invadir o aspecto de mérito, o aspecto de conveniência e oportunidade. Bom? Então está certíssima, dá até para estudar. Questão de número 4. A administração pública... Perdi a canetinha. A administração pública tem o dever de anular os atos ilegais, não havendo exceção com respeito ao princípio da finalidade. Pessoal, aqui lembra que nós falamos? Tem exceção sim, né? Tem exceção, excepcionalmente, o ato administrativo pode ser mantido, ainda que ilegal, né? Por exemplo, quando praticado, né, um servidor, um funcionário de fato, que houve uma ilegalidade no ingresso desse servidor, ele praticou vários atos, então ali nós temos que esse ato é mantido em função do princípio da legítima confiança, princípio da segurança jurídica, princípio da boa-fé, da aparência. Então, nem sempre o ato administrativo será anulado. A regra numa questão é que sim vai ser anulado. Agora, veja que a questão aí, ela trouxe, né? Não havendo exceção. Ela tem o dever de anular. Então, muito cuidado, pessoal, muito cuidado mesmo. Vamos lá, próxima. A administração pública pode revogar seus próprios atos em vados de vício. Olha, revogar de novo.
Revogar ato que tem vício? Não é revogar. Anular. Então, para corrigir essa questão, a administração pode anular seus próprios atos, evadir vício, ou ainda pelo judiciário mediante provocação. Aí estaria certo se a gente colocasse o revogar, trocasse o revogar e colocasse anular. Tá? Pensadinha aqui, vou ver se eu posso colocar. Tá bom, pessoal? Vamos lá, na sequência. Questão 6. Conforme o entendimento jurídico brasileiro, os elementos discricionários dos atos administrativos são insuscetíveis de controle, salvo pelo agente responsável pela sua prática. Tem erro aqui, questão de promotor. Tem um erro aqui sério. Por quê? Não é pelo próprio agente. A administração pública como um todo pode apreciar os elementos discricionários do ato e ainda, pessoal, numa questão assim mais direta, o judiciário poderia verificar, por exemplo, se o motivo declarado ocorreu e o motivo é um elemento discricionário. O judiciário não poderia apreciar o mérito, né, do ato, mas verificar a motivação, se aquela motivação declarada realmente ocorreu pela teoria dos motivos determinantes, tá? Então, essa questão ela tem um erro muito claro, que é quando fala pelo próprio agente que praticou. Ora, a administração como um todo pode analisar, fazer esse controle de mérito, né? E o judiciário não é que ele não pode controlar o mérito, mas ele pode verificar, por exemplo, se o motivo declarado ocorreu na prática, né? Então, na verdade, tem erro aí na questão. Questão 7. Determinado órgão publicou a portaria A para tratar de certo tema. Então, houve a portaria A para tratar de um tema. Em seguida, a portaria B, sobre o mesmo assunto da portaria A, revogando a portaria A expressamente. Então, a portaria B revogou a portaria A. Posteriormente, editor, ele não decide aqui, mais uma portaria C que revogou expressamente a portaria B. Então, você tem a portaria A, depois você teve a portaria B, depois você teve a portaria C. O que aconteceu? A portaria B revogou a A, né? Revogou a A, não existe mais. Depois a portaria C revogou a portaria B, não é isso? Isso é o que ele está dizendo. Nessa situação hipotética, a revogação da portaria B pela portaria C caracteriza a revogação da revogação. Mas, sim, revogou, revogação da revogação, mas não reativa a vigência da portaria A. Certíssimo, né? Na verdade, pessoal, essa é uma questão interessante, porque como a revogação só vale dali para frente, ela não vai restaurar a portaria A, tá? Ela vai só revogar a portaria B, a revogação da revogação. Revogou uma que revogou a primeira, mas isso não vai retroagir, não vai fazer com que a portaria A primeira seja restabelecida, tá? De forma alguma, até porque a revogação, os efeitos são ex nunc dali para frente, tá bom? Tá certa essa questão. Questão do número 9 agora, olha só. No caso de vício de competência, cabe a revogação do ato administrativo. Olha, vícios, tem vício, não é revogação, é anulação, né? Desde que sejam respeitados os eventuais direitos adquiridos, terceiros e não tenha transcorrido o prazo de 5 anos. Não, seria a anulação do ato, né? E não a revogação. Isso cai demais, por isso que eu falo, cara, que ela fica olhando manchete de jornal, vendo ali televisão, às vezes Jornal Nacional Fantástico, foi revogado. Tem que ver se aquilo foi revogação mesmo, porque se era um vício de legalidade, não é revogado, foi anulado. Então veja que a questão está aí querendo derrubar o candidato, que, né, não pegou aí esses conceitos de forma correta. Olha só, quando um ministério pratica ato administrativo de competência de outro, então o ministério praticou um ato, né, de competência de outros, houve um vício de incompetência, né, ali, fica configurado o vício de incompetência em razão da matéria, sim. Dei até esse exemplo para vocês aqui, o Ministério da Saúde, por exemplo, o Ministério da Educação pratica um ato que seria do Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, houve um vício de incompetência em razão da matéria, que pode ser convalidado por meio de ratificação. Não, eu falei para vocês que a doutrina majoritária, inclusive o CESP, entende que essa incompetência em razão da matéria não pode ser convalidada, tá bom? Tem um erro aí. Vamos agora para 10. Vamos lá. O ato administrativo praticado com desvio de finalidade pode ser convalidado. Então, veja, o vício foi na finalidade. Pode ser convalidado pela administração pública, desde que não haja lesão ao interesse público, nem prejuízo terceiro. Veja só, o elemento violado foi finalidade. Se foi visto na finalidade, não pode ser convalidado. Lembra? Para convalidar, tem que ter o quê?
foco. Só posso convalidar vício na competência, na forma, né? E na competência. Forma desde que não essencial, competência desde que não exclusiva. Pessoal, muito importante aí esses conceitos que nós passamos. Eu falo que ato administrativo é um assunto. Na verdade, todo ato é importante, né? A gente às vezes fala assim, esse é muito importante, esse tem uma importância maior. Então, ato administrativo está dentro aí dos assuntos que eu considero com uma importância um pouco maior do que as outras, porque ele se comunica com outros assuntos, né? Com o controle da administração pública, tá bom? Com os poderes, né? Com os princípios também. Pessoal, muito cuidado então na sua prova. Vamos encerrar por aqui. Na próxima aula vamos traçar de outro assunto importantíssimo que eu já vou adiantar para vocês, que é responsabilidade civil. Pessoal, é importante que você, né, aí, até para receber os materiais, você se inscreva lá no nosso canal para que você possa receber o material, tá? Que nós vamos disponibilizar para vocês. Pessoal, um abraço para vocês. Até a próxima. Fique com Deus. Nos vemos aí na próxima aula. Viu, pessoal? Abração!